hoje tá assim, tá em peso. Tá demais. Fala aí, Peco. Tá, ó, vocês estão sentindo o peso da gota? Tá, gente, Rapaz do céu. tinha nem roupa pra tal evento. Não tinha, tive que ir lá comprar. Comprar uma da roupa. Flávia, nós estamos aqui com um cara que tem me inspirado, cara, uns 3 anos já. Pra mais. Pra mais, né? Que eu escuto gente gritando lá de casa, que eu escuto, dependendo da mensagem, ele aumenta um pouquinho pra eu ouvir. Eu falo, gente, será que é uma indireta? Não entendi. Tá pra mais. Gente, estamos recebendo aqui no Luz do Mundo Podcast, pastor Leandro Vieira. Seja muito bem-vindo. Muito benção, vai estar hoje na nossa conferência. E, pastor, muito bom, obrigado por ter aceitado o convite. Estamos ensaiando já há uns 3 anos, então Olha isso aí. tempo que nós nos conhecemos. Antes da pandemia. Foi antes da O pandemia. primeiro convite foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Isso, e esperei com paciência no Senhor. Mas aprove Deus que fosse agora, então é porque tem propósito nisso, né? Que bom. Que lindo. E nós estamos com patrocínio, Flávio? Gente, a gente tá só com um parceiro top nesse podcast aqui. É só gente abençoada. Agora a gente tá com um novo parceiro que é Buck. a linha de perfume hidratante. Gente, é sério. Olha aqui, eu coloquei tudo aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha. Tem fragrância masculina, feminina, de todos os tipos, doce, amadeirado, do jeito que você quiser. Você pode ter certeza que fedido você não vai ficar. Aleluia! Gente, tem cosmético, tem creme, amor. Creme pras pras mãos. Gente, tem você tudo. passa creme, pastor? Você é daqueles? Tem que... Então, Inclusive, os nossos parceiros, eles mandaram um presente para o pastor Leandro. Para ele ficar cheirosinho aqui no podcast, na conferência. E aonde você for, você vai gostar demais, porque é muito top. Gente, segue as redes sociais deles, tem o WhatsApp também. Vocês não vão se arrepender, de verdade. Ó, e a Buck ela não só vende, mas ela também tem um método de franquia. Você quer fazer uma renda extra e tal, para complementar a sua renda, irmão? Entra no WhatsApp, segue eles nas redes sociais, entre em contato, que, cara, tá tirando muita gente do sufoco, tá ajudando muita gente. Criando novos empreendedores. Isso, rede de franquia. Então, Buckman. E nós queremos agradecer também a todos os patrocinadores que sempre estiveram aqui com a gente, né? Olha aqui. O 77, que faz as canecas. Ó, e eles fazem tudo que for de lembrancinha, que você precisar, eles fazem também. E deixa eu te falar, gente, você quer ser um patrocinador desse podcast? Entra aí, vai estar o QR Code aí, entra aí, entra em contato com a gente, seja um patrocinador, a gente tá trazendo luz, tudo aquilo que Deus tem feito. E hoje nós vamos cantar a vida do pastor Leandro, tudo que Deus tem feito na vida dele, mas, irmão, seja um patrocinador disso. Tudo Colabore. Isso é para levar luz para aqueles que precisam e para ajudar a gente a manter esse lugar aqui bonito e convidar cada vez pessoas mais abençoadas para te abençoar. Ó, pra glória de Deus, os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Pastor, eu vou... A gente vai conversar, eu vou falar frases suas. O dia inteiro. Mas ele faz isso o dia inteiro. E você vai nos desdobrar. Não, todas são. Agora é a prova real. Eu já verifiquei. Isso. E eu falo a frase, você desdobra, explica pra gente da onde vem essa ideia, esse conceito. Mas, pastor, como é que você chegou à fé, conheceu Jesus? Fala aí um pouquinho da sua história. Bom, de novo um prazer estar aqui, muito bom mesmo, verdade. Especial poder estar com a igreja à noite aqui em Ribeirão. Eu já tenho trabalhado nessa região há alguns anos, né? Plantamos uma igreja aqui em Sertãozinho. Glória a Deus. Carlos, Júlio, irmãos muito amados, gente muito séria, que está também proclamando o Evangelho, sendo luz do mundo. Aleluia. Depois eu quero falar dessa sentença aí, que é a glória de Deus, pelos interesses de Cristo. Aí já é uma das frases, Minha filosofia de vida, né? Mas assim, eu já contei isso em outras ocasiões, mas basicamente eu tenho, acho que, a típica história do garoto de periferia brasileira, né? Dentre muitas
críticas que se podem fazer ao cristianismo brasileiro, e é estranho um pastor começar falando, né, das críticas ao cristianismo brasileiro, em especial que eu concordo com grande parte das críticas. Né? Eu acho que a gente precisa ter esse senso autocrítico, mas entre muitas críticas que se podem fazer, uma das que não se podem fazer é o efeito do cristianismo, especialmente nas classes sociais mais baixas, né? Então, embora eu, como um estudioso das Escrituras, tenho, assim, posições teológicas diferentes de uma série de ministérios, o que seria da nação brasileira sem igrejas como a Assembleia de Deus, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro hoje só não é pior, mais violento e mais fatídico por causa dessas igrejas, né? Nas regiões especialmente periféricas do Rio de Janeiro. E minha história, de certa forma, embora eu sou um curitibano, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, só me diferente por causa da Assembleia de Deus. Eu sou um curitibano, nascido e criado, né, em Curitiba, no Paraná, também conhecido como Nova Jerusalém. Eu sabia que ele ia meter essa. Eu costumo dizer para todo mundo que nunca foi à Europa, que pode ir a Curitiba, que é mais perto, mais barato, é a mesma coisa. Gente, olha isso aí. Precisamos ir, então. Então, estão convidados aqui oficialmente, tem casa para ficar. Eu vou cobrar. Isso é verdade. Seu marido pronto. que me acompanha sabe, nossa Então, casa é a casa dos filhos de Deus, né? Aleluia. Então, de todo aquele que o Senhor trouxer. Então é um prazer. Então, assim, eu venho de berço cristão, de berço evangélico, mas piadas à parte, crente lá em casa era só o berço. Berço evangélico, mas crente lá em casa era só o berço. Era só o berço. Brincadeiras, na verdade, à parte, minha mãe é uma mulher temente ao Senhor há muitos anos. Meu pai já é falecido, já está com 28 anos. Nós somos em 4 irmãos, ou éramos. O meu irmão mais velho faleceu. A gente tem uma história assim bem desafiadora em vários sentidos, né? As pessoas, inclusive, têm uma visão equivocada do que é o Evangelho e muito mais uma visão equivocada do que é o ministério pastoral, né? Meu Deus. Muitas vezes, andando no Brasil e o mundo, pelo privilégio de pregar o Evangelho, as pessoas me perguntam, é comum, né? Eu sou dado à relação. Isso eu não herdei de Curitiba, eu herdei da cultura do reino, né? O curitibano tem a fama de ser orgulhoso, fechado, né? por causa da herança europeia, de fato mas eu sou um regenerado, então eu sou amigo de todo mundo que deseja uma boa amizade, né? Independente das crenças e dos comportamentos, eu estou sempre aberto para novas relações. Mas então eu estou sempre aí no aeroporto da vida, alguém pergunta, você faz o quê? Aí eu digo, eu sou pastor. Aí eu já sei que na cabeça da pessoa vem aquelas figuras da televisão. Assim, rouba dinheiro, engana o povo. Batendo uma madeira, um crânio de 4 folhas, qualquer coisa que ajude a pessoa a não me correlacionar com esse mau uso que se faz do Evangelho, né? Então, algumas pessoas descrentes do Evangelho glorioso de Jesus o são por causa desse tipo de comportamento, né? E quando elas fazem críticas a esse tipo de comportamento, eu digo, minhas críticas são muito mais profundas porque eu tô dentro. Inclusive, eu sou perseguido por esse nicho, eu pego só bem disso, né? Mas, enfim, voltando à minha história, então, na verdade, tornando curto uma história que é muito longa, porque eu prefiro falar de Cristo do que de mim mesmo, minha mãe veio a crer no Senhor por causa de uma enfermidade que eu tive com 1 ano de idade. É bem aquela história típica também assembleiana, né? Minha mãe era da Assembleia de Deus. Agora sua mãe é a sua ovelha? Ela congrega lá na nossa mas é difícil, como é que é? Eu não consigo encarar ela assim. Eu brinco que minha mãe é quase uma Maria entre nós, né? A gente está quase canonizando ela. E isso é um testemunho da igreja local. Então, tudo que a gente experimenta aí há 22 para 23 anos que eu estou no Evangelho, começaram a partir dos joelhos de uma mulher que teme a Deus, né? Aleluia. Que não tem nenhuma graduação teológica, filosófica, que não tem nenhuma capacidade humana, mas que conhece a Deus como poucas pessoas que eu conheço conhecem, né? Glória a Deus. Então somos em 4 irmãos, uma irmã mais velha, que hoje com meu cunhado serve o ministério também, Itajaí, Santa Catarina. Meu irmão, que faleceu, está com 2 anos e meio, vítima do crack.
depois de 36 internamentos, né, de 26 para 27 anos de drogadição. Então, caiu morto no meio da rua em Santa Catarina com AVC por causa da droga e do álcool. Então, nós somos uma família marcada pelo evangelho que a gente prega, né? E nossa esperança é o evangelho. E eu e a minha irmã mais nova, que hoje está com meu cunhado também em Maringá, interior do Paraná, também trabalhando na plantação de uma igreja. Então, lá em casa, todo mundo e minha mãe teve essa dor, né? Essa ferida no coração de enterrar um filho, né? Como se diz, pai e mãe não foram feitos para enterrar filhos. Né? Mas quanto mais sofre, mais experimentada ela se torna e mais de Cristo ela conhece, mais os olhos dela ficam na eternidade e os nossos também. Mas então, quando eu tinha 1 ano de idade, vou fazer 42, né? Eu só tenho essa cara de novo. Eu tô um pouco fora de forma, mas eu tô no estilo Ronaldo Fenômeno ainda até. Quando voltou pro Corinthians. Tô falando. O cara tá gordo, não joga nada. Mas joga. No pé dele contra o Santos, ele deu um corta-luz e deu um tapa pro Fábio Costa, tá até hoje. Tá até hoje. No loop ele deve. Eu sou corintiano, hein? Fico registrando aqui, eu sou paranista. Pra quem não sabe, é um clube de Curitiba, já não Paraná Clube que tá acabando, mas já foi. Um dia já foi muito grande. Mas vocês estão em Ribeirão Preto, Nossa, né? Que time que tem aqui? Tem 2 times aqui. Botafogo e Comercial. Meu Deus do céu, Comercial acho que era uma loja. E dá briga os dois, hein? Dá briga. Isso. Tá na série Z. Os botafoguenses te pegando depois. Mas voltando ao assunto, então, com 1 ano de idade eu tive pneumonia. E segundo meus pais contam, inclusive meu pai, que não era alguém que era... Não vou dizer que não temia a Deus, né? Isso é muito subjetivo, mas não era alguém que confessava a fé no Cristo de Deus. Meu pai sempre repetia e reafirmava essa história, né? Então eu tive pneumonia com 1 ano de idade e foi ao extremo o meu quadro de pneumonia. Minha mãe conta, inclusive, que eu tomava tantas injeções que eu, por alguns anos, no começo da vida, não tenho essa memória, obviamente, eu não podia ver pessoas de branco. Eu entrava já em pânico, porque as últimas injeções do tratamento eram na cabeça, porque eu não tinha mais veias para tomar injeções. Isso com 1 ano. 1 ano de idade. Meu Deus. Nossa, a gente viu nossa filha de 4 meses tomar injeção. Quase morreu. Quase morreu. Os dois injeção normal, injeção... Imagina na cabeça. Normal. Essa coisa básica, né? Então, enfim, aí minha mãe e meu pai sempre contavam que depois de 30 e poucos dias internado na UTI, os médicos chamaram a família e falaram: olha, fizemos pelo que estava no nosso alcance e não temos mais nenhum recurso. E aí o médico olhou para os meus pais e falou assim: olha, nós acreditamos que ele não vai amanhecer. Então é hora de você despedir deles. É difícil falar disso, embora eu não tenha lembrança, mas... Meu Deus. Minha mãe contando, então, isso aí é quase de um filme, né? E aí ela conta que meu pai olhou para ela e disse assim: eu vou tomar uma cerveja. Aí ela ficou muito brava com ele, naturalmente. Mas meu pai durão, militar. Depois ele contou para ela o que fez. E aí ela foi para um canto do hospital, ela conta, não conhecia o Senhor, dobrou os joelhos e falou: Deus, se você de fato existe, se você está em algum lugar, se você pode me ouvir, se você salvar o meu filho, eu vou seguir você o resto da minha vida. Meu Deus. E ela conta que na cabeça dela, ela disse só essa frase, isso durou tipo assim 3 minutos no máximo. Mas na verdade eram 9 horas da noite. E isso já entrava 2, 3 horas da manhã, que ela estava de joelhos, né? Eu brinco que minha mãe é uma mulher de muita oração. A gente também já começou com uma jornada de oração. 4 horas orando. 4, 5, 6 horas orando. E ela disse que depois desse tempo de oração, a enfermeira botou as mãos no ombro dela. Ela disse que as palavras da enfermeira foram: mãe, ergue as mãos para os céus. Ela disse porque ela disse: não sabemos explicar. Aconteceu um milagre. No outro dia eu estava em casa. Gente. De acordo com os médicos e com o relato dos meus pais e da minha mãe, eu cheguei a perder um pulmão inteiro por causa da pneumonia.
E De tão avassaladora que foi. eu creio em milagres criativos também, né? Nós vemos no Novo Testamento gente sem globo ocular e Jesus colocando. A orelha. Gente deixando a orelha cair no meio do caminho. Jesus, opa, cai a orelha aqui, ó. Eu fabrico, não tem problema. E isso fez com que minha mãe se rendesse à fé cristã e começasse a seguir o Senhor. E o que o meu pai tinha que fazer? Tinha que comprar no meu caixão. Trouxe um porta-mala no carro, ele chegou e estava um furdunço no hospital. Ele foi com um outro tio, irmão dele, e acabou que tomou a cerveja também, porque não queria chorar na frente dela. Eles doaram o caixão para o hospital. Chegou lá, faz o que com isso agora? Inclusive meu pai me dizia, né? Durão, assim, incrédulo. Meu pai me salvou 2 vezes. Porque foi essa e uma que eu me afoguei quando tinha 9 anos de idade, ele decidiu estar morrendo. Mas, enfim, no fim da vida ele veio a crer no Senhor Jesus. Aleluia. Como Senhor e Salvador também. Mas foi durão a vida toda. A mãe ganhou ele no joelho, né? No silêncio, no sofrimento. E aí, enfim. Então, minha mãe sempre me lembrou dessa história, né? E até que, quando meu pai faleceu, a gente caminhou no ambiente da igreja até alguns anos. Eu não sei exatamente quantos, mas talvez 8, 9 anos de idade. Minha mãe arrastava nós 4. Meu pai não ia, não apoiava ela, então ela pegava um ônibus. Eu digo, a galera hoje é muito mole, né? Quando minha mãe conta a história dela, ela ia com 4 filhos e nós era 4 satanás, irmão. Não era 4 crianças normal, não, era 4 diabos mesmo. Destruir a igreja. Na igreja, e ela sozinha, e garra no pé, e puxa pelo cabelo. 4. E pai, né, ali, a gente naquele ambiente e tal. E aí a gente pegou uma idade, somos 2 homens e 2 mulheres. Eles pegou uma idade e meu pai começou a levar a gente pro estádio de futebol. Né? Então aí assim, domingo você quer ir aonde? Você quer ir no culto da Assembleia de Deus com 9, 10 anos de idade ou você quer ver o tricolor da Vila Capanema jogar no auge? Aí a gente começou a ir pro estádio com o pai e fomos deixando essa prática de estar semanalmente na igreja com a mãe e tal. E a gente acabou indo, isso nos afastou desse contato com o evangelho. Minhas irmãs permaneceram, minha mãe também. Logo depois meu pai veio adoecer, ele ficou doente muitos anos com problema de coração. E ele faleceu quando eu tinha 14 anos, meu irmão mais velho 15, meu irmão que é mais velho do que eu 15, a mais velha de fato 17 para 18 e a mais nova 9. E aí então a gente passou muitas dificuldades, meu pai tinha uma empresa, teve uma condição razoável durante o período da vida, mas adoeceu muito, muito rápido. E era aquele modelo, mulher minha não trabalha, então minha mãe ficava em casa. Quando ele morreu, tipo assim, a gente não chegou a passar fome porque tínhamos casa própria, que é uma coisa que ele deixou. Senão, acho que a gente teria, assim, vivenciado uma situação bem mais delicada do que essa. Aí, por fim, quando a gente foi pegando essa idade, com 13 para 14 anos, escola, estádio de futebol, comecei a me desenvolver com torcida organizada e tal. E aí já era, né? Primeiro baseado apareceu em alguma roda e acabou-se, né? E aí entrei no mundo da drogação, meu irmão mais velho já estava. Mas ele que te levou? Não, é o rolê, né? Ele não, né? Ele na verdade não queria, eu era o irmão mais novo, né? Ele queria fazer o agito sem eu estar vendo, né? Uhum. E aí acabou que a gente entrou ele um pouco antes. Então eu fiquei ali, né, dos 13 aos 19, no período de 6 anos, dentro desse rolê comum, né, de periferia, né, como diz Ed Rock, aquele moleque que só vive como humano dia de hoje. Já tá na como diz a maioria, nunca ouvi. Nunca ouvi. Eu tô com veia ali igual. Assim, eu cresci ao som de Racionais, né? Fala, galera, você passou, eu digo, isso, tá por fora do movimento. Tava comigo, eu tava agora, eu vou passar em São Paulo, na Zona Oeste, Pirituba. Cheguei em Pirituba, já é Rizeor, mano. Não, Negrali, sabotagem, né? Hip-hop na veia, né? Cresci. Periférico, pastor. Periferia total, né? Eu ouvi você falar uma vez, falou assim, a minha mente é periférica. Eu sou maloqueiro. E não é corintiano, pô. Então, eu preciso aqui confessar uma coisa. Time você tem um só e tem que ser da cidade que você nasce. Quero discutir futebol. Meu time Paraná, ele não classificou pra Série D do brasileiro. Ele não tem divisão nacional agora. Que roubaram. Já foi um pouquinho. Puxa aí no Google, Paraná Clube, já tem.
Mas eu continuo torcendo. Aí o cara mora aqui em Ribeirão Preto, torce pro Flamengo. Ai, pai, ó, uma dica pra você. Não, mas, cara, o que que... Flamengo. Flamengo! Você é profeta, irmão! Você é profeta! E não torce pro Botafogo nem pro comercial. Quantas vezes o Flamengo jogar na sua vida? Nunca. Não. Você torce pro Flamengo? Flamengo. É o famoso Nutella, televisão, né? Então, assim, aí não dá. Não fui eu que disse, hein? Aí o moleque tá com 11 anos, o Benjamin. Uhum. E aí no começo, agora não. Os caras dizem que eu sou um bom pastor no discipulado. Porque fazer teu time torcer, teu filho torcer pra um time que não tem divisão. E aí ele falou pra mim, usando, pai, mas por que eu tenho que torcer pro Paraná e tal, né? O Atlético Paranaense hoje é o clube em alta, né? De Curitiba, né? Outro rolê, né? Os playboy e tal. Aí o time você herda do pai, você não escolhe. Então, no meu caso foi. Acabado, vou torcer pra seleção brasileira. Aí agora, dias atrás, eu fui em Londres, trouxe uma camisa do Chelsea pra ele. Mas não pode torcer pro Chelsea. O Chelsea, fora do Brasil, mas pode. eu agora tô torcendo pro Manchester City que ganhou. Agora eu tô naquela, assim, como o meu time tá acabando, eu torço pra quem tá ganhando, mas pra nenhum time do Brasil, entendeu? Tá certo. Aí, Defender mas eu ia dizer que eu gosto muito do Corinthians. Porque meu melhor amigo de infância, né? Vou mandar esse podcast pra ele. Depois Show. eu mando o link. Manda. Carlos, também conhecido como Tico, corintiano roxo, lá do Jaçanã, tá lá dentro. Nem conheço gente assim. Nossa, cara do céu, um sofrimento. Corintiano roxo, meu melhor amigo de infância, um grande amigo que a vida me deu. Amo muito esse cara até hoje. E ele é corintiano roxo, então sempre gostei bastante do Corinthians, aí periferia, meu melhor amigo e tal. Sim, então, sim, sim. Se eu tiver que escolher, contra os times de São Paulo é Corinthians. Aí, a Flávia. Fiquei feliz. A Flávia é uma Corintiana regenerada. Regenerada, porque eu arrumava briga, né? Então. Mas você é de que ano, Flávio? 91. 91? Meu Deus do céu, tô ficando velho. Mas enfim, eu ouvia muito ele de Naldinho, né? Corintiana aí, por causa do Chico. Meu Deus! Meu saudade. Deus. Mas aí, enfim, o que aconteceu? Entrou no mundo da drogadição. drogadição. E aí é muito terrível, né? Muito sofrimento. Minha mãe sofreu demais. Que eram 2 filhos nesse rolê, né? Aí saí da escola muito cedo. Tanto que eu nunca mais voltei, né? Pela graça de Deus. Hoje, 7ª ou 8ª? eu tenho a 7ª série do colegial. Entendeu? 7ª série do colegial. Que vergonha, né, gente? Eu não sou um exemplo nisso. Meu filho tá na sexta, falou, pai, eu vou te alcançar. Ano que vem eu te passo. Aí eu só dei uma olhada pra ele lá no meu escritório, assim, no meio dos meus livros. Não em tudo que você estudou depois, mas no diploma. Só falta falar, respeita a minha história. Então tá bom. Você tem que lançar aquela velha boa frase sua. Respeita o pai. Respeita o pai. Pela graça de Deus, depois do evangelho, né? Eu me dedico hoje muito ao estudo, inclusive não apenas da teologia, que é minha área central, mas da filosofia, da ciência política. Sim. Coisinhas que eu gosto de me meter. E ele sabe, né? Ele me vê nos livros. Então. Né? Eu falei, na hora que você lê o que o pai já leu de livros, tá bom, você vem discutir comigo. Né? De escola, em quarta série. Enfim, tá na sexta. Né? Como é que você saiu dessa parada? Aí o que acontece? Então minha mãe sofreu muito, eu e meu irmão veio a óbito há 2 anos e meio atrás, com 40 anos. Ele estaria hoje com 43, por causa da drogadição, do álcool, essa loucurada toda, periferia, tudo que não presta, que você passar na sua cabeça, que não tem louvor nenhum em contar isso, né? Sim. Aí até que eu creio na doutrina da eleição, né? E depois deixa o povo se bater aí. Efésios 1. Que Deus escolhe aqueles a quem Ele deseja, ponto final, soberanamente, né? Porque não há virtude em nós. Eu não escolhi Deus, né? Eu era um depravado radicalmente, eu era um incrédulo, independente químico, um prostituto, todos os adjetivos que vocês quiserem acrescentar. Eu não levantei um dia menos pecador e falei, hoje eu estou querendo Deus. Não. O Senhor me atraiu mesmo. E até que no dia 24 de março de 2001, eu já com 19 anos para 20, eu fui num culto, me convidaram, era um culto do rock, eu brinco até hoje, era culto do rock, daí e minhas irmãs, né, na maior boa fé, né, mano, vamos lá, vai ser a noite do rock, né? Foi muito ruim. Um rock ruim? Eu brinco que eu me converti pra ajudar eles, cara, eu vou me converter pra ajudar vocês, cara, vocês estão muito ruins, né? Eu não sou músico, não, eu arranho, né, não chega nem perto, você é músico, não é falsa modéstia, eu não sou.
Mas minha família é tudo de música, então eu tenho ouvido pra isso. Sim, né? sim. Minha irmã, meu Tem a irmão. percepção. Meu irmão tinha ouvido absoluto, era violento. Nossa, irmão. Meu irmão era sinistro. Minha irmã mais nova tem também assim, muita acessibilidade musical. Meu pai era um boêmio, né? Meu pai sentava domingo pela manhã, metia o violãozão dele da boemia, aqui me tem de regresso. Benito de Paula, só essas Meu coisas. pai era só Bezerra da Silva, né? Malandro Só Mané, raiz, Mané, né? Alcione, pau. Rolê da música boa, né? Tem que saber Sim. escolher, Para. mas inclusive fica deixa, né? Ah, essa música é de Deus. As pessoas me perguntam assim, você escuta a música do mundo? Eu digo, mas tem música de Marte, de Saturno, De Vênus, de Júpiter. A grande questão é, tem música boa e música ruim. Sim. Eu escuto música boa, nem todas sacras, nem todas gospels, assim por dizer. Inclusive tá cheio de música gospel. Se pegar do nem o gospel, Satanás tá, quer, né? tá mais do mundo do Nem que as o do diabo mundo. quer, né? Então isso é uma falta de uma capacidade de ler o mundo a partir do Evangelho, né? O Evangelho não é um discurso moralista sobre o que você tem que fazer para ser salvo. O Evangelho é a boa notícia de que em Cristo Deus nos salva, né? Todo aquele que crê e se arrepende. Então, Aleluia. e aí, enfim, eu fui nessa reunião, foi muito ruim mesmo, de verdade, porque assim, você imagina que no auge dos meus 19, 18 anos, eu ouvia rock and roll também, né? Eu ainda era mais do rap, mas nessa época eu via muito Black Sabbath, Sepultura, Raimundo, eu sou muito amigo do Rodolfo hoje, né? Tem um prazer, eu falo pro Rodolfinho, estragou minha adolescência, Rodolfo. A nossa antiga professora de teologia, ela era tão fã do Raimundos, que quando o Rodolfo converteu, ela converteu também. Então, eu acabei me tornando amigo do Rodolfo, acho que por própria provisão de Deus, né? E ele é um cara como qualquer um de nós, no Evangelho, vocês sabem, não tem isso. Você é uma celebridade, aqui você é chão da fábrica. Né? Mas, e a gente se converteu no mesmo ano. Ah, que bacana. E eu nem sabia, não tinha nem sabia que eu tava tribulado, né? Sendo liberto, o Rodolfo sendo liberto do lado dele. E vocês conversando hoje, bateu as datas. datas. Amigos. Quando eu conheci o Rodolfo, Benjamin tinha 9 dias de idade. 9 dias de idade, né? 9 dias, mais ou menos. E eu fui pregar numa vigília, mano. Imagina, no Rio Grande do Sul, 9 dias. Eu tava 9 dias sem dormir e fui pregar numa vigília, né? Só um missionário voltou. Aí era eu e o Rodolfo na vigília, né? Daí tá uma ideia, então tá com 11 anos nossa amizade aí. Que bacana. Rod é um cara muito especial, ele e a Alice são grandes amigos. E onde empreendeu meu irmão? Cara, Monster Rock no Pacaembu. O Raimundo foi chamado pra abrir um show, cara. Motorhead e tal. Sim. Cara, eles engoliram os caras sinistros, né? Não, na época A qualidade musical deles era... Eu conheci o Raimundo naquela época, meu Deus, o Pacaembu é o delírio. Não foi evangelista, não. Um outro testemunho, entre aspas, que Jesus esfrega na cara do mundo, né? O Rodolfo não é daqueles caras que converteu porque tava em baixa, né? O Raimundo foi a maior banda de rock do Brasil. Sim. Foi. Inclusive, na minha opinião, não teve mais. Só que o Raimundo era tenso, né? Era muito podre. O Raimundo já é daquelas bandas assim que você achar uma música que dê pra ouvir, é uma coisa muito pesada, muito pesado. É muito pesado. Pornográfico o som deles. É uma realidade nordestina, né? E o Senhor salvou e o Rodolfo é um pregador do Evangelho, né? Glória. Mas enfim, aí nessa doideira não tem nada a ver, ó, viu? Esse tal do TDAH. Já vou avisar. Se fosse a secretaria, já me... Cara, o que tem a ver isso? Eu já tô lá no Serafim Rock. Esquecemos, Fran, esquecemos de trazer você. Você é o termômetro. É o limiter. É o limiter do Leandro. Então, ó, você que vai lá na conferência, ele vai estar sem limite. Não, está no limite de Deus. Amém. Aí, enfim, aí 2001, 24 de março de 2001, fui nesse culto de rock, aí o mais ruim da história da igreja. E o Senhor me alcançou, né? Maravilhosamente me alcançou, regenerou meu coração. E pela misericórdia de Deus, né? Eu era um dependente químico e eu hoje trabalho, né? Nessa área da dependência química também, né? E, cara, graças a Deus, eu não tive luta para largar as drogas. Não teve recaída. Não tive nem recaída e nem luta. Eu acordei no outro dia. No outro dia, sem nenhuma vontade. Esse é o poder do Evangelho, né? Não tem como, assim. Eu acredito... Eu não fiz esforço nenhum, assim. Eu acredito nisso, sabe? Que quando a pessoa realmente
entende quem Jesus é e ter um encontro profundo com ela, não tem como ela ter nenhum tipo de não ter uma transformação. Pode ser que a transformação pode ser gradual, sim, né? Porque a dependência química, senão vai ter... Porque tem uma questão fisiológica. Isso, a gente não é tosco nem fanático, sim, né? Então eu lido com isso porque eu sei que sim, há a questão de desintoxicar, e há uma série de coisas. Mas, pela misericórdia de Deus, na minha experiência, foi instantâneo. Miojo. Eu fui venerado, acordei no outro dia e falei, cara, eu não quero mais essa vida. Eu quero seguir o Senhor. Sim. Então, se deu isso, né? Hoje, eu sou pastor em Curitiba, parte do presbitério da família dos que creem, né? E a gente, hoje, cuida aí de umas 50 igrejas espalhadas pelo Brasil, que também plantamos, pela graça de Deus também. Mas, assim, hoje, pessoas que congregam comigo eram líderes, né? De influência na igreja quando eu me converti. Nesse culto eles estavam lá liderando louvor, pregando. Que top. Eu me tornei pastor deles. Assim. Um deles, inclusive, me tirou. Eu nunca fui preso, tá? Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Eu só era preso em dia de jogo, né? Levava as borrachadas da cavalaria, ficava lá embaixo. Mais uma vez nós entramos numa treta com um policial, maluco, né? Eu e esse meu amigo, que eu também mencionar agora. É o Alves? É o Alves? Não. O corintiano. Não vou falar o nome dele de novo. E aí um PM, na verdade ele não fez nada, cara. Um PM embaçou com a gente lá e a gente tava bem cozido já. E o cara que embaçou com a gente, mas esse meu amigo era zica, né, cara? O PM embaçou e ele não baixava a guarda, né? Foi pra cima do cara. Foi boquejar. Foi parar lá no Xilindrá, né? Dormiu uma noite lá. E o irmão aí, minha mãe desesperada, né? Não tinha meu pai, então os irmãos da igreja que apoiavam ela foram lá me tirar, pagar a fiança, R$50. E esse irmão... Eu virei pastor dele. Hoje congrega com vocês. Não, hoje ele não congrega conosco, mas eu virei pastor dele na experiência. Sim. Pois ele estava morando fora do país, inclusive. Pastor, vamos lá, então... Mas é isso aí o evangelho me alcançou em 2001. A graça soberana de Deus, né? Chegou e não é regra, né? Porque foi uma experiência pessoal. Porque tem pessoas que têm esse processo, né? De santificação, de regeneração. O processo de santificação ele é contínuo, né? E isso. A libertação que pode ser processual ou não. No meu caso foi instantâneo, né? O processo de santificação, de ser moldado à imagem de Jesus, a gente está sendo. Então vamos entrar nessa, Flávio. Ele já rolou a bola. Ele rolou a bola, então vamos entrar. Santificação, pastor. A Bíblia fala, somos salvos, estamos sendo salvos. E seremos salvos. Faltou a terceira. E somos salvos na perspectiva de. Somos salvos. Então nos explica. Em que perspectiva nós somos salvos? E em que perspectiva nós estamos sendo salvos? E que perspectiva seremos salvos? Então vamos lá. Eu escrevi um livro titulado Evangelho Completo. Temos lá. Tratando dessas demandas. Eu tenho alguns pouquíssimos exemplares aqui para a conferência. Esgotou, inclusive. Olha. 10 mil exemplares, pela misericórdia de Deus. Quem diria eu escrever um livro nessa 7ª série. Só Jesus. Né? e assim, o livro está em 17 países já, né? Glória a Deus. Assim, só pode ser Jesus, né? Jesus realmente é gracioso demais conosco. E eu trato um pouco desses fundamentos do Evangelho, né? Sim. Mas, para você que quer, você consegue ele no Kindle, na Amazon, Evangelho Completo. E no Kindle é bem baratinho ainda, né? Uhum. Porque os exemplares físicos, eles estão praticamente esgotados. Aí eu tenho talvez 1 ou 2 centenas deles. Olha. Terminado, graças a Deus. Em algum momento vai ter uma outra edição. E aí o que acontece? Primeira coisa, o Evangelho afirma que nós somos salvos. É um evento passado. Por quê? Porque a salvação, enquanto ato de Deus justificar alguém, ela é imediata. Então, de acordo com aquilo que eu creio, eu sou um calvinista, né? Para já evitar aí os problemas. O meu cachorro chama João Calvino. Ou seja, eu creio que quando Deus salva uma pessoa, esse é um fato consumado, né? Não creio na possibilidade de perda da salvação. E tanto que outros irmãos creem, não quero entrar na discussão aqui agora, né? Não tem Entendo que outros irmãos creem. É uma outra forma de abordar, é uma discussão intramuros, né? Calvinismo e arminianismo é uma discussão dentro dos muros do cristianismo. Sim. Não é heresia fora, ou não. Fora então, dos assim, muros. você pode encontrar respaldo bíblico para tanto para uma, tanto para outra.
eu sou um cara que me satisfaço mais com o esquema calvinista, né? Os 5 pontos, tudo. E todos os nossos amigos são calvinistas, acho que estão puxando a gente. Até a Arminio era calvinista. O próprio Arminio, poxa. Os arminianos vão ficar... Era assim, de Calvino. E ele mesmo não se opôs tanto. Foi os discípulos de Arminio depois, né? Os remonstrantes. Mas enfim, então, justificação é um ato. Isso o arminiano também concorda. Sim. Justificação é um ato. Porque a questão é a seguinte: Deus no Éden orientou que o homem não desobedecesse comendo fruto proibido. Se ele o fizesse, a sentença era a morte. Então o homem comeu e nós morremos, fomos desligados de Deus. E a salvação é um ato primeiro de Deus vir até os homens, né? O Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 3, do verso 9 a 23, que não há quem busque a Deus. Então essa coisa de um dia que eu aceitei Jesus... O dia que Jesus se mostrou. Não tem muito essa base. Estávamos mortos em delitos e ofensas, Efésios 2:11. Eu escolhi a vós, não foram vocês que me escolheram, vos designei para que vades dei frutos, vosso fruto permaneça, Pai seja glorificado. João 15:15, Romanos 3, que eu já citei, né? De 9 a 19 a 23. Então ninguém buscou a Deus, Deus nos buscou. Então esse ato de justificação, de pagamento da dívida, ele é um ato só. Então fomos salvos, ponto. Sim. Né? E isso que a Bíblia afirma. E Deus não sofre transtorno de bipolaridade, então eu não consigo entender como Deus salva alguém hoje e amanhã ele volta atrás, né? Como se a salvação dependesse do nosso desempenho. A maioria das pessoas acredita que a salvação é pela graça. Nenhum cristão bíblico sério, ortodoxo, quer arminiano, quer calvinista, ou quer outra vertente, vai dizer que foi salvo porque ele era bom. Não. Né? O Evangelho afirma o contrário disso por todas as páginas das Escrituras. Primeira coisa, fomos salvos. Ato da justificação é um ato só. Ponto. Acabou. Então, justificação é o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo como Salvador e substituto. Justificado. Ponto. Estamos sendo salvos. Doutrina da santificação. Nos termos teológicos, monergismo, ação de um só, sinergismo, ação de cooperação, que é o que eu explico no meu livro. Então, inclusive, eu tive a satisfação de ter um dos arminianos mais importantes do Brasil, se não o maior hoje, né, endossando meu livro, que é o pastor Luciano Subirá, né, meu amigo e um irmão em Cristo. E eu levei o livro para ele e falei: olha, pastor, tá aqui, né, se você puder refutar, tá ok. Você não endossa. Ele devolveu com endosso. Então, e escreveu lá e recomendou a literatura. Eu li a recomendações dele. Justamente por causa dessa doutrina da santificação, onde eu amarro bem. Algumas pessoas acreditam que, os calvinistas acreditam que porque você tem a segurança da salvação, você vai viver de qualquer jeito. De maneira nenhuma, nós somos salvos para a santificação, né? Eleitos para a santificação, Efésios 1:4. Então, inclusive, a evidência de um salvo é que ele está crescendo em santidade. E se não está crescendo em santidade, pastor? Não posso, assim, vamos dizer, a gente precisa entender o seguinte: Deus pode salvar uma pessoa que não tem evidência de salvação? Deus pode. Não pode? Pode. Deus pode todas as coisas. Então, assim, para vocês entenderem como é a teologia no chão da vida. No enterro do meu irmão, que é outra coisa, meu irmão estava 9 dias no IML. Ele ia ser enterrado como indigente no outro dia, no 10º. Em outra cidade de Santa Catarina. Sim. Mas minha mãe ora. Certo? E minha mãe estava orando o seguinte: Senhor, não deixa o Eduardo morrer sem eu me despedir dele. Porque eu vou passar minha vida inteira achando que ele estava numa cidade litorânea, se afogou, sumiu. Então, assim, e meu irmão morreu. Teve um AVC, deu morto no meio da rua. E ele foi para o hospital, nessa cidade litorânea de Santa Catarina, que por acaso minha irmã mais velha mora lá hoje. E por acaso, minha irmã mais velha quebrou o pé 2 semanas antes. E deu entrada no mesmo hospital que ele. Caraca. Ele morreu alguns dias depois. E a ambulância levou ele, fizeram atestado de óbito. E alguém descobriu o nome dele, porque ele ficava sempre na região de um mercado ali conhecido nessa cidade, sem documento.
e pelo nome que falaram, cruzaram com o sobrenome da minha irmã. Olha isso. Meu e Deus. descobriram que a gente era parente e ligaram para nós em Curitiba. Meu Deus. Cristocidência. É sim, a E casa. aí, caixão lacrado, 9 dias. Meu irmão já no ML, tive que reconhecê-lo. E no enterro dele, minha mãe olhou para mim e falou assim: eu creio de todo o coração que o Eduardo foi salvo. Eu olhei para ela como um teólogo e não como filho. E disse: mãe, a senhora tem todo o direito de crer assim, porque nós temos exemplos nas Escrituras que assim são. E o grande e mais conhecido exemplo é o ladrão na cruz. Havia alguma evidência de santidade nele? Não. Só a graça. Mas foi só a graça. havia nele, o que eu vejo? Que havia nele um reconhecimento do senhorio de E Jesus. pronto. E como que eu posso afirmar que meu irmão não acreditava nisso? Entendeu? Nossa. Inclusive, ele sempre disse que acreditava nisso. Só que não conseguia Agora, viver. eu, como um teólogo justo, não posso abrir um espaço na teologia para dizer que, sim, eu disse: minha mãe, você pode crer e eu posso crer. Mas todas as vezes que eu subir no púlpito, eu não posso fazer essa afirmação. Sim. Porque eu não posso afirmar que alguém que não tem evidência de salvação é salvo. Embora eu possa crer que Deus, em sua infinita misericórdia, salva quem Ele quer. E os mistérios de Deus, né? Não tem como a gente saber. Ponto final. Então, para vocês entenderem que não é uma coisa da academia, né? Sim, sim. Não é do chão da vida. Teologia se faz no chão da vida. Sim. Todos somos teólogos. Nós aqui, os meninos atrás da câmera. Todo mundo tem uma... Eu não sou cristão, é teólogo. Você É tem teo- uma opinião sobre Deus, Isso. sobre você mesmo. Você está fazendo teologia. Pergunta é: tua teologia é bíblica? Essa aí a discussão é outra. Mas todos somos teólogos, né? Sim. Inclusive, essa é a menção de um livro do Arthur Sproul, um teólogo calvinista. Tá bom. Pra vai. deixar bem claro. Já entendemos. Somos todos teólogos. Pra deixar bem... E aí, Então, processo da santificação... ok, eu não posso afirmar, Deus pode fazer, ponto. Mas somos salvos. Justificação, creio em Cristo, confesso Cristo, deposito minha esperança unicamente em Cristo, salvo. Sim. Está resolvido. Vou ser santificado e moldado à imagem de Cristo por toda a minha vida. Então, nessa vida, a santificação nunca será plena, mas ela deve ser crescente. Então, a gente não pode confundir as duas coisas. Sim. Paulo diz que nós estamos sendo transformados numa glória crescente, de glória em glória. 2 Coríntios 3:13, né? 18, perdão. 2 Coríntios 3:18. Então, a gente está sendo transformado à imagem de Jesus, pelo Espírito de Deus, pelos meios de graça, comunhão, oração, palavra, vida da igreja. Então, estamos sendo salvos. De quem? De nós mesmos. Né? Eu acho que o efeito da santificação, aí a gente entra numa discussão um pouco mais complexa, que eu não vou me estender muito agora. Sim. Mas essa salvação de agora, a santificação, sermos moldados à imagem de Jesus, na minha forma de ver, você aqui generoso e humilde, ela tem muito mais a ver com eu deixar de amar a mim mesmo do que eu deixar de fazer isso ou aquilo. Porque a gente fica flertando com moralismo toda hora. Sim. Tipo, as pessoas... Eu pouco abro caixinha de pergunta no Instagram, porque eu acho cansativo isso, e tosco, inclusive. E aí as pessoas ficam fazendo esse tipo de perguntas pra mim assim: pastor, tatuagem é pecado? Eu digo: meu Deus. Meu Tá mais Deus. preocupado com o visível, né? Ai... Posso ouvir música Pode do ouvir mundo? música do mundo? Não, escuta a música de Júpiter, de Marte. Pega uma rádio que tá tocando música lá. Então, assim, e isso é uma vergonha pro Evangelho. Porque as pessoas, no geral, acham que ser cristão é isso. Entende? Que o Evangelho é um tipo de fé retrógrada. E o tal do pode ou não pode? Música, eu amo sentar com músicos seculares, né? Eu gosto de sentar com a galera. Música, você gosta de música? Então vamos falar sobre músicos cristãos. Johann Sebastian Bach. Vamos começar aqui. Mas é. Com o maior músico da história. E aí você tem um problema, né, cara? Cristão, você acha que cristão não aprecia a arte, cristão não aprecia... Né? Inclusive, dá a dica aí, nós temos cristãos, eu não os conheço pessoalmente, mas ouço um bom testemunho, pertence à denominação de vocês, inclusive, que estão no mundo secular, eu não gosto muito dessa expressão, tem que ler meu livro para ver como é que entender ela melhor, agora não dá tempo. César Menotti e Fabiano. Sim. Né? São bons cristãos, e eu conheço pessoas próximas a eles que estão testemunhando. Não, já dividi palco, já dividi palco. Tem música romântica, música sertaneja, né? Música romântica é legal pra gente cantar
cantar pras patroas, né? Tem um momento ali. E as músicas dos caras não ferem princípios cristãos. E não é abençoando gente. O problema é isso. As pessoas confundem, elas querem padronizar. Tipo, isso aqui é do demônio, isso aqui é de Deus. Não pode, Isso, quando na verdade a gente tem que olhar pra perspectiva do o que fere o coração de Jesus. Isso. Se não feriu o coração de Jesus... Isso, e é complexo. E o que tem a ver com amar a mim mesmo, né? Essa vida centrada em si mesmo, isso é pecado. Sim. Então essa santificação, lógico que ela vai gerar um comportamento temente ao Senhor. Mas há várias nuances que a gente aqui inventou, né? São dogmas humanos, legalismo e moralismo. Estamos sendo salvos. Seremos salvos, por fim, para a gente encerrar. Paulo fala em Romanos 8, né, de 20 a 23, que ele aguarda, né, a adoção, que é a redenção do nosso corpo. É quando recebemos completamente a salvação de Cristo. Essa salvação futura tem a ver com o corpo glorificado. Sim. Tipo X-Men, assim, né? Um negócio legal. O corpo que não estava sujeito à morte, né? Essa é a esperança do Evangelho, né? Porque hoje, na verdade, a gente vive com medo da morte, né? E temos uma perspectiva de que em Cristo nós já somos seres eternos, faz a vida ser muito mais leve, né? Mais leve. Porque eu nessa carne talvez dure mais de 30, 40 anos com muita generosidade, mas em Cristo, né, eu vou permanecer, né? Sim. Vou ficar para semente como os outros. Né? Então eu não penso nessas coisas transitórias e pragmáticas apenas, né? Eu penso na eternidade com o Senhor, numa criação restaurada. A discussão é longa. É longa. De verdade eu trato muito desse soteriologia, escatologia. Nossa, é muito... Eu li... Não li tudo, mas... Dá um trabalhinho, mas assim, graças a Deus eu ouvi muito você. Então, pastor, vamos lá. Evangelho, 3 capítulos. Explica pra galera. E você rola a bola e deixa. Essa é a estrutura do meu livro, né? Isso. Eu vou usar lá 3 expressões encontradas no Novo Testamento. São elas o Evangelho da Graça, Evangelho do Reino e Evangelho Eterno. São 3 evangelhos, pastor? Você sabe que não é. Não, mas não é, porque... tipo assim, isso, muita gente... Já falaram isso pra mim, pastor. Que tem essa divisão. Que evangelho que você vive? Que evangelho... não, eu tô no evangelho do reino. Eu tô no evangelho da graça. Na verdade, o Novo Testamento usa pelo menos 8 expressões para definir o evangelho. Então seria, né, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno, Evangelho da Glória de Cristo, Evangelho da vossa salvação, Efésios 1:13. Então há várias expressões. Eu entendo que essas 3 expressões elas são satisfatórias para explicar os 3 grandes capítulos do Evangelho. Tem a ver com o desdobramento do plano da redenção. A Bíblia está contando uma história. E essa história é chamada de metanarrativa, que inclusive a gente vive na pós-modernidade. E a pós-modernidade é marcada por pessoas que não acreditam em metanarrativa, ou em visão absoluta de mundo. Isso. O problema é o relativismo. Mas a Escritura conta uma história com 4 grandes movimentos: criação, queda, redenção e consumação. Essa história que a Bíblia está contando. O Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno são 3 capítulos do mesmo Evangelho. O Evangelho da Graça, como Deus salva? A resposta é: Deus salva pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é um presente de Deus. Então eu vou explicar a soteriologia do Evangelho da Graça. Evangelho do Reino, por que Deus salva? Deus salva porque Ele está estabelecendo seu domínio sobre toda a ordem criada e chamando homens redimidos a cooperarem na expansão do seu governo, como era o mandato cultural do Éden, cultivar e guardar. À medida que o homem cultivasse o jardim por intermédio da relação de Deus, aquele ambiente do jardim do Éden, do paraíso, se estenderia sobre toda a terra. O Evangelho do Reino, porque Deus salva para restabelecer seu sábio domínio sobre a criação e para devolver ao homem salvo um lugar de autoridade. Evangelho eterno é o que Deus salva. Evangelho da Graça, como? Evangelho do Reino, por quê? Evangelho eterno, o quê? E a Escritura diz que Deus salva os homens, a quem Ele elege de antemão, na eternidade passada, e que Ele está salvando toda a criação. Então, diferente do que boa parte dos evangélicos pensam, e dos não evangélicos que acham que os evangélicos pensam assim, em grande parte deles pensam que a gente vai morar no céu, e que a terra vai ser destruída, e que o capeta vai reinar, e que o Satanás deve votar no partido que está aí no governo. A coisa toda.
a Bíblia diz que toda a criação será restaurada e que a terra foi preparada para ser um templo para a glória de Deus. Né? Eu daqui a alguns dias, permitindo o Senhor, eu vou estar na Itália, servindo lá uma família com a minha esposa e tal, com a família toda, e eu vou estar na ilha de Cagliari, que é lá onde tem Maldivas, assim, né? Negócio que você olha aquilo ali e você pensa, Deus vai jogar isso aqui fora. Não tem jeito nenhum, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Isso é só um vislumbre do que era a criação antes da queda. Então, se a Terra e se os seres humanos, né, a gente já consegue ver a glória de Deus em gente, eu acho que esse é um grande desafio, ver a glória de Jesus em pessoas, né? Nossa! Deus em gente. E vemos a glória de Deus, né? Eu estava dias atrás conversando com o Salomão do reggae, meu amigaço, músico de grosso calibre, inclusive, né? Que hoje mora em Curitiba, congrega com a gente lá na Família dos que Creem. Ele é de Cabo Frio. A primeira vez que eu tive com ele, em 2011, ele me levou em Arraial do Cabo. Nossa. Cara, Arraial do Cabo Muito é um bonito. negócio assim, Meu celestial, Deus. e lindo. E quando você olha aquela paisagem toda ali, acho que é a Ponta do Atalaia, que chama ali onde ele levou, é maravilhoso, cara. Inclusive foi já uma das 7 praias mais lindas do mundo, né? Cara, você vê a glória de Deus, um vislumbre da glória de Deus. Não tem como você não crer num Criador. É muita loucura você ser um niilista, você ser um existencialista. É muita loucura, gente. Você crer na teoria do caos e do absurdo de Sartre, de Albert Camus, de Simone de Beauvoir. Os caras acham que crente é que é burro. Eu acho que esses filósofos são otários, cara. Que esse cara não tem como você não crer num Criador. É uma coisa perplexa demais. Inexplicável quando você olha. É E inexplicável. eu respeito, mas se a pessoa quer entrar na treta, vamos entrar na treta. Mas enfim, basicamente... Isso, os 3 capítulos. Em 3 capítulos. Como Deus salva, por que Deus salva, o que Deus salva. E Deus salva o homem, a quem ele elege, e está salvando toda a criação. Um dia a terra toda será um templo para a glória de Deus. E Apocalipse diz, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, né? Pois Deus mesmo habitará com eles, né? Então os crentes querem ir para o céu, mas Deus quer vir para a terra. Então tem que entrar no acordo. A Jerusalém que desce, né? Isso, exatamente. Aleluia. Exatamente, isso aí. Que Rola é a bola, isso, Flávia. Rola a bola. gente, Rola a bola. ó, a gente tá encaminhando pro final. Rapaz do céu. Se pudesse, a gente ficaria umas 3 horas, né? Mas E ainda faltaria assunto. e ainda faltaria assunto, mas a gente tem... falar do Corinthians. Mas a Corinthians é gente... do Viola. Nossa, olha. Eu sou uma corintiana liberta. Saudade. Eu só escuto os placares, eu não assisto. assisto. Em 1991, eu tava assistindo a final Corinthians e Palmeiras com esse meu amigaço. E eu tava nascendo. E o Viola fez um gol que o Neto cruzou assim pra ele, ó. Deu 1-1. Ele se jogou na bola. Você pode ver? Pelada aí de azada que nasceu ontem. Vê no YouTube. O Viola ele se esticou, deu um carrinho na bola, entrou e ele já saiu assim, ó. Cara. Eu não sou corintiano, eu me lembro. Cara, não, já é a 100ª vez que eu vejo você falar do Corinthians, cara. Você falou do Marcelinho Carioca. Marcelinho Spitfire, como diria o saudoso Silvio Luiz. Vai volta, vamos terminar. Pode ser que internamente ele é um corintiano. Ele é um corintiano. Eu gosto muito do Corinthians, assim, eu gosto bastante do Corinthians, por causa desse meu amigo. Glória a Deus pelos amigos, né? Aleluia. Glória a Deus pelos O que amigos. a gente não faz pela amizade, A né, gente cara? não faz. Tem até uma empatia com o Corinthians, velho. Pastor, no finalzinho, assim, de todo podcast, a gente tem um momento que se chama Alguém Tem Que Falar. É um bordão que o Peco criou no Instagram dele. Tudo que ele vê de mensagem, ele fala, gente, ninguém fala sobre isso. Alguém tem que falar. Então ele reposta. E a gente trouxe pra cá, pro convidado também falar algo que ninguém tá falando, ou se falou, vai reafirmar, que seja pra glória de Deus. Alguém tem que falar com o Leandro Vieira. Olha pra lá e fala. Muitas pessoas têm uma opinião sobre a Bíblia, sem contudo lerem a Bíblia. E o desafio da nossa geração não é criar opiniões alheias sobre quem Deus é. E isso para cristãos e não cristãos. Mas conhecer as Sagradas Escrituras como a palavra inspirada de Deus e ver a tamanha coerência que você encontra na narrativa que a Bíblia faz. A Bíblia não é um livro santo, mas ela é um livro inspirado por Deus. O papel em si não é santo. Ela é sagrada porque
homens que falaram sobre inspiração divina. E hoje a gente tem muita gente, especialmente evangélicos, que tem opiniões sobre a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. E eu sou um cara que tem a 7ª série, não tenho estudo teológico acadêmico, mas pela graça de Deus posso ser um instrumento de encorajamento e de bênção para pessoas ao redor do mundo, porque eu leio a Bíblia. Então, Aleluia. leiam a Bíblia. Continue lendo a Bíblia. Glórias a Deus. Gente, esse foi mais um Luz do Mundo podcast. E vocês viram o quanto o assunto é pesado. Não é pra qualquer um, não. Falando do Corinthians aqui. Falando de tudo. Ficou pesado demais. Ficou calvinista, arminiano, tudo junto. Isso é leve. Não, tá assim, foi bom demais. A gente quer agradecer mais uma vez a sua presença, pastor. Obrigado, O pastor Leandro, quando o Peco mandou mensagem falando, pastor, você não grava um podcast com a gente? Ele pensando assim, não sei, acho que ele vai falar, tá abusando, né? Ele, vim aí, eu estou aí para servir vocês. E o nosso coração fica emocionado, por quê? Porque nós amamos servir os nossos irmãos também. Então, gente, você que ficou com a gente até agora, curte, se inscreva, compartilha com seus amigos, com seus inimigos também, não tem problema, mas vai. Pastor Leandro Vieira esteve aqui com a gente hoje. Muito obrigada a você que nos acompanhou, que tem nos acompanhado. Obrigada a todos os nossos patrocinadores. E seremos luz do mundo para incendiar essa nação, levando o Evangelho de Cristo, aquele que é o único que pode transformar as pessoas. Aleluia. Seja um patrocinador, irmão. Acesse o QR Code aí, seja um patrocinador desse ministério aqui. Nós estamos pela graça de Deus. Pela graça de Deus, conseguimos trazer Leandro Vieira, irmão. Gente, irmão. Eu ia falar isso no começo, mas eu falei, eu vou ficar muito boba, né? Mas a gente zerou a trend. Tá? A gente zerou a A trend, gente zerou acabou. a trend. Zeramos a trend, irmão. A gente zerou a Rapaz, trend. ó, eu falei no primeiro podcast que eu queria, Deus colocou 7 pessoas no meu coração. Óbvio que não foi o Leandro Vieira, mas existia o Afã. Imagina eu fazer um podcast. Você colocou 7 pessoas possíveis, né? Por isso, foram 7 pessoas possíveis. De repente, gerou oportunidade. Ele falou, Deus, é isso, Deus. Deus, vai, meu filho, vai. Mas e quero reiterar, obrigado, pastor. Obrigado. Não só pelo podcast, mas pelo que o senhor está derramando na nação. Que o senhor tem, através da sua vida, tem gerado. E eu oro para que pessoas sejam impactadas com essa mensagem que o Senhor colocou, encarregou você de levar, que você só tá, igual você sempre fala, papagaiando. O que muita gente já falou. E que precisa ser falado. Precisa ser falado do Evangelho, precisa abrir Romanos 3 de novo. Romanos 3 foi tirado das nossas Bíblias. Romanos 1. Precisamos falar de novo, para que as boas novas tenha mais efeito. Precisamos dar a má notícia. Que todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Amém? Obrigado pela sua vida, pastor. Mais uma vez. Então, gente, Buckman também, entra aí, entra em contato com a galera, tá o QR Code aí. Tamo junto. Luz do Mundo Podcast. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Beijo, gente. Até a próxima.